prezados ouvintes, mais uma vez estamos aqui de volta para apresentar a maior entrevista de todos os tempos, a maior entrevista da história. A entrevista vai ser com um personagem muito interessante. Nós queremos aqui em nosso auditório chamar uma personagem muito conhecida. Nós queremos fazer uma entrevista com Jesus. Também queremos fazer uma entrevista com um outro personagem. E este outro personagem chama-se Yeshua HaMashiach. E nesta entrevista, nós queremos, antes de fazê-la, fazer uma pequena pergunta a você, meu querido ouvinte. A pergunta é: Jesus existiu? Outra pergunta: Yeshua existiu? Bem, nós vamos então mostrar que a resposta é sim, Jesus existiu. E que também queremos falar de Yeshua, sim, Yeshua existiu. Porém, para chamar os dois aqui em nosso estúdio do Centro de Pesquisa Profético, nós precisamos mostrar o pano de fundo. Em que ambiente Jesus viveu? Aonde Jesus nasceu? Em que local Jesus existiu? Em que época? Logo depois, nós então faremos a entrevista com os dois personagens. Bem, para entendermos tal situação, é preciso voltar ao passado. É preciso voltar à terra de Shinar. Esta terra de Shinar foi aonde aconteceu todo um pano de fundo, um background de todos os acontecimentos ligado à religiosidade, de onde nasceu toda essa situação. Por exemplo, lá na terra de Shinar, prezado telespectador, ali dentro da terra de Shinar, nós tivemos uma figura muito interessante. O nome desses indivíduos que logo após o dilúvio saiu da arca e constituíram as cidades, fizeram cidades. O nome desses três indivíduos era Shem, Ham e Yafet. Ambos eram filhos de Noa. E ali na terra de Shinar, prezados telespectadores, nós agora vamos estudar. Vocês precisam agora esquecer tudo. Esquecer as preocupações, esquecer os problemas. E agora colocar os seus pensamentos naquela terra. Bem, foi lá naquela terra de Shinar que desenvolveu-se toda essa situação, aonde faremos a entrevista com os nossos históricos personagens do tempo. Bem, a primeira coisa interessante é que quando os filhos de Noa saíram da arca, eles foram para uma região chamada Calner, Bavel, Ereque e Acade, todos numa região conhecida hoje como terra de Shinar. Se vocês pegarem no capítulo 11, no versículo 2 do livro de Bereshit, de Gênesis, então, prezados ouvintes, vocês irão perceber como aquelas primeiras famílias começaram a se desenvolver, sabe? Como foi que aquelas primeiras famílias começaram a existir, a coexistir, a ter seus filhos, a prosperar naquelas cidades? Aquelas primeiras 5 cidades ali na terra de Shinar. Se vocês quiserem saber hoje, a localização geográfica destas cidades fica exatamente o que você conhece hoje como Iraque. Lá é a Mesopotâmia, a expressão grega entre Potâmia, rios, ou seja, ali naquela região se localizava entre o Tigre e o Eufrates. Exatamente naquela região, prezados ouvintes, ali as famílias começaram a constituir outras famílias e nasceram estas cidades. Lá na terra de Shinar, então, um homem chamado Nimrod. Este homem começou a colocar o mundo de novo numa rebelião, semelhante a que aconteceu antes do dilúvio.
Uma rebelião tão terrível contra o Eterno, contra o Elohim Todo-Poderoso, contra o Hashem, o grande Yehie, Axé Yehie. Uma rebelião tão terrível que o seu tio-avô, ainda vivo na época, chamado Shem, exatamente foi contra ele e o matou. O problema é que Shem, exatamente, era um homem ainda que vivia uma vida pura, uma vida íntima com o Eterno. Mas ele não suportou a rebelião de Nimrod. Nimrod, por exemplo, era filho de Ram. No capítulo 10 de Bereshit, de Gênesis, vocês poderão ler que Cush era seu avô. E essa descendência de Ram, aquele homem que viu a nudez de seu pai, foi com este ser que começou toda uma rebelião contra o Eterno Todo-Poderoso. Uma das primeiras coisas, prezado telespectador, que Nimrod fez foi algo terrível, que era transgressão da Torá: casar-se com sua própria mãe. Logo depois deste ato, ele começou a invocar os deuses. Começou a invocar então a idolatria. Ele começou a impor um sistema de adoração separado do Eterno Todo-Poderoso, e a transgressão começou a surgir, a aumentar, a sufocar a humanidade na época. Depois da morte dele, quando Shem matou ele e espalhou seu corpo, esse costume está no livro de Vaikra, no livro de Levítico. Então espalhou seu corpo, a cabeça, espalhou seus braços. Logo a sua mãe, sacerdotisa, ela tomou o lugar de Nimrod. E ao tomar o lugar de Nimrod, ela disse: Nimrod morreu e foi para o sol. Logo, Nimrod é Deus. E se ele é Deus, eu sou uma deusa. E esta mulher, prezado telespectador, eu vou conversar com você com muito carinho. Esta mulher, prezado telespectador, ela foi a mulher que instituiu a religião de Babilônia, ou em hebraico de Babel. Começa aí toda uma história religiosa. Toda religião que existe na terra, esta mulher foi a mãe desta religião. Para vocês entenderem um pouquinho mais sobre esta mulher, vamos olhar um pouquinho o que ela fez. A primeira coisa que ela fez logo quando ela tomou o papel de sacerdotisa, de deusa, foi instituir o celibato. Logo depois do celibato, esta mulher, prezado telespectador, ela também instituiu as virgens vestais e os sacerdotes. Também esta mulher instituiu os confessionários, a confissão dos pecados. Foi ela que instituiu. A transmissão das ideias da sociedade era controlada por ela. Através desta situação, desta imposição, a confissão dos pecados. Os sacerdotes solares, então, os sacerdotes da época que não podiam casar-se, nem as virgens vestais, eles faziam a confissão dos pecados do povo com uma balança. Para cada pecado existia uma balança, e automaticamente o peso dos pecados para a parte negativa ou para a parte positiva, a sentença saía da boca dos sacerdotes. E por incrível que pareça, prezados telespectadores, aquela mulher também estava numa situação difícil, embaraçosa diante da sociedade, porque uma das noites ela dormiu com um dos seus sacerdotes, sabe? E ao dormir com um dos seus sacerdotes, pouco tempo depois, ela se achava grávida. E logo, a criança começou a se desenvolver. E por incrível que pareça, reunido com seus sacerdotes, ela disse ao povo que de noite Nimrod desceu. E ao descer, ela gerou nela um filho. E este filho era filho de Nimrod, era filho de Deus. Imediatamente, dentro do contexto mitológico, esta mulher teve o bebê. E você sabe,
em que dia esta criança nasceu? Isto, parabéns. 25 de dezembro, você lembrou bem. Exatamente no dia 25 de dezembro, esta criança solar, ela nasce. Filho de Nimrod. Samirimas então pegou um símbolo, e que este símbolo está até hoje espalhado pelos 4 cantos da terra. É o símbolo da árvore, o símbolo da árvore de pinheiro. Exatamente porque nas noites do dia 25 de dezembro, quando o solstício de verão de inverno está mais distante do seu ponto, o sol morre no dia 21 e no dia 25 o sol nasce. This is the sun, with carvings and writings reflecting people's respect and adoration for this object. And it is simple to understand why, as every morning the sun would rise, bringing vision, warmth, and security, saving man from the cold, blind, predator-filled darkness of night. Without it, the cultures understood the crops would not grow and life on the planet would not survive. These realities made the sun the most adorned object of all time. This is Horus. He is the sun god of Egypt of around 3000 BC. He is the sun anthropomorphized, and his life is a series of allegorical myths involving the sun's movement in the sky. From the ancient hieroglyphics in Egypt, we know much about the solar messiah. For instance, Horus, being the sun or the light, evening Set would conquer Horus and send him into the underworld. It is important to note that dark versus light, or good versus evil, is one of the most ubiquitous mythological dualities ever known, and is still expressed on many levels to this day. Broadly speaking, the story of Horus is as follows. Horus was born on December 25th of the Virgin Isis Mary. His birth was accompanied by a star in the east, which, in turn, 3 kings followed to locate and adorn the newborn Savior. At the age of 12, he was a prodigal child teacher, and at the age of 30, he was baptized by a figure known as Anup, and thus began his ministry. Horus had 12 disciples he traveled about with, performing miracles such as healing the sick and walking on water. Então, eles pegaram essa situação como símbolo do nascimento da deidade solar, do símbolo do nascimento desta criança. E este nome, esta criança tinha um nome. E o nome desta criança em hebraico, prezados telespectadores, chamava-se exatamente Tammuz. Isso, exatamente Tammuz. Logo, então, após a sua morte, as árvores de pinheiros eram enfeitadas nas noites de Natal com as cabeças dos recém-nascidos em vilas, em cidades, em vilarejos, em grandes comunidades. As árvores de pinheiros eram enfeitadas com ouro. Em Emiarro 10, versículo 3 e 10, versículo 4, exatamente em Jeremias 10, 3 e 4, mostra esta atitude, mostra este comportamento das cidades que enfeitava suas árvores de pinheiro com prata, com ouro e colocava as cabeças dos recém-nascidos. Bem, mas vamos correr adiante. Para poder entender a situação toda, esta mulher, ela colocou esta religião, ela começou a criar uma religião. A religião onde ela colocou as bases, no qual o mundo inteiro iria absorver a religião de Babel. Em Guiliana, Apocalipse 17, a Bíblia fala-nos desta mulher. No versículo 1, exatamente no versículo 1, Yohanan, na ilha de Patmos, nos diz que uma mulher montada numa besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava embriagada com o sangue dos santos. E deu a beber a todas as nações do vinho de sua prostituição. Exatamente, prezados telespectadores. Esta mulher, ela foi responsável de transmitir esta cultura, a economia, a religião, a matemática, a astrologia, a confissão dos pecados. Tudo começou com esta mulher. No período da Torre de Babel, por exemplo,
exatamente no período da Torre de Babel, prezados telespectadores. Exatamente quando houve aquela rebelião tão grande que Nimrod fez contra o Eterno. Exatamente neste período, as línguas foram confundidas. Exatamente neste período, o Eterno não queria que os nomes sagrados, os nomes santos, continuassem na boca daqueles incircuncisos, daqueles que adoram o sol, daqueles que adoram a Nimrod. E eles usavam alguns termos que era simplesmente a Elohim, a El, a Elohá, somente ao Eterno, Adonai, Adoni. Estes termos existiam na religião e na região de Babilônia. Sim, existiam. Por quê? Porque Babilônia falava uma língua. E que língua Babilônia falava, prezados telespectador? A língua que Babilônia falava era exatamente a língua hebraica. A língua hebraica era a primeira língua pós-dilúvio e antes do dilúvio. Nimrod, Samiramis e seus sacerdotes, mesmo após a morte dele, Elohim, agora El, Elohá, Adoni, Adonai, começou a ser usado para os demônios. Um exemplo técnico disso é a expressão que até hoje é usada em todo o mundo. Por exemplo, Iemanjar, para vocês terem uma ideia. A expressão hebraica é Iemai, Ia, que significa que o grande E, eu sou, está nas águas, exatamente no Shammai, é o Iá. Então eles pegaram estes nomes do Eterno, sagrados, e começaram a colocar, prezados ouvintes, nos nomes dos demônios. Começou a pegar os nomes santos, por exemplo, Adonai, nunca foi um nome pagão. Se você disser que é um nome de Babilônia, sim, é, porque Babilônia falava o hebraico. Mas nunca estes nomes foram criados para se constituir como parte dos nomes de Hassatã, de Samuel. Jamais, prezado telespectador. Porém, o Eterno providencialmente fez a confusão nas línguas, para que os nomes sagrados não fossem atribuídos aos demônios, para que os demônios, prezados telespectadores, não continuassem a herdar o nome El. Nós, em pesquisas arqueológicas recentemente, nós achamos algumas situações em que os nomes El, em Canaã, Elohim, Adonai, Hashem, era também usado para os demônios. Sim, nós achamos essa situação em sítios arqueológicos, mas isto porque eles pegaram os nomes hebraicos e usaram para o paganismo. Mas nunca o nome do Eterno, El, significa Elohim Todo-Poderoso, em sua ação em salvar o homem, em resgatar o homem. Bem, logo depois que eles se espalharam, que as famílias se espalharam sobre a superfície da terra, prezado telespectador, logo após em que as famílias começaram a se dividir pela superfície da terra, eles falavam, cada família falava uma língua, cada família falava um idioma diferente. Uns falavam latim, outros falavam grego, outros falavam celta, outros falavam romano, outros falavam hebraico. Exatamente, eles se dividiram e cada um falava uma língua conforme a confusão permitida pelo Eterno Todo-Poderoso. É a partir daí, prezado ouvinte, é que você entende como toda essa conspiração desta mulher, deste casal, que constitui a trindade pagã, que era exatamente Nimrod, Samiramis e Tammuz.
A partir daí, prezado telespectador, quando eles se espalharam sobre a superfície da terra, preste bem atenção, quando eles se espalharam sobre a superfície da terra, quando eles foram para as diversas regiões e se espalharam no mundo, contrariando aí a questão do objetivo de se fazer ali em Babel, aquela torre aonde Nimrod com Semíramis queria estabelecer uma nova ordem mundial, uma nação global, uma aldeia global. A primeira nova ordem mundial estabelecida por ele foi precipitadamente anulada pelo Eterno Todo-Poderoso, e eles se espalharam sobre a superfície da terra. Imediatamente nesta época, prezados ouvintes, eles levaram o nome desta tríade pagã para dentro de suas clãs, para dentro das aldeias, dentro de suas famílias, que depois se formaram as nações. E aqueles três mitos em hebraico, Nimrod, Tammuz e Semíramis, começaram a ter nomes diferentes de acordo com a língua que eles falaram. Porém, a mitologia começou a crescer em volta desses três seres. A partir daqui, eu gostaria que vocês entendessem como a personagem Semíramis começa a ser chamada. Ela começa a ser chamada em outras línguas, por exemplo, com o nome de Ísis, lá no Egito. Madonna, Guadalupe, também começa a ser chamada lá na China, por exemplo, Xingmun. Vários nomes começam a ser tomada para esta mulher, mas era a mesma pessoa. Assim também o seu filho, o filho dela, Tammuz, começa a ser conhecido com diversos nomes, prezados telespectadores, nomes diferentes. O seu filho começa a ser conhecido. Por exemplo, nós temos aqui alguns aspectos interessantes de como o seu filho começa a ser chamado. Por exemplo, prezado telespectador, nós temos aqui os nomes destas famílias, quando tomaram outras línguas. Entre os eslavos, para vocês terem uma ideia, o nome da mulher de Semíramis se chamava Dar-Zamar. E o nome de Nimrod chamava-se Deiva. E o nome de Tammuz chamava-se Domovir. É impressionante, prezados telespectadores. Veja agora como estes nomes começaram a mudar de acordo com cada família. Por exemplo, nós temos aqui entre os germanos, os alemães. Os alemães, nós temos três situações, três pessoas. Era Aski, cerveja e Roeni. Aski era exatamente na Alemanha, era conhecido como Nimrod. Cerveja era o nome de Tammuz. E Roeni era o nome de Semíramis. Que coisa impressionante! Na China, o nome dela chamava-se Xingmun. Exatamente, Xingmun. E o nome de Nimrod chamava-se Arahat, na língua chinesa. E o nome de Tammuz, lá na China, chamava-se Xangô. Interessante que no Japão é diferente. Lá no Japão, o nome do pai chamava de Binzuru, na língua japonesa. E o nome da mãe chamava-se Aizen. E o nome do filho chamava-se exatamente Buda. Por incrível que pareça, as mesmas figuras nasceram no dia 25 de dezembro. Na Índia, por exemplo, prezado telespectador, era diferente. Lá na Índia, Vishnu era o nome de Nimrod. Indra era o nome de Semíramis. E Vairohama era o nome de Tammuz. É impressionante. Entre os persas também nós temos, eles herdaram a língua de Babel. Quando mudou, eles falavam uma outra língua, mas os três, a tríade, era falado Mitra, Esdorra e Hashem. Exatamente, Mitra era Tammuz, Esdorra, Semíramis e Hashem, exatamente Nimrod. No Egito, nós já sabemos,
temos uma figura de Ísis, Osíris e Sebe. Por exemplo, Osíris era Nimrod. Tammuz, o nome dele era exatamente Sebe. E Ísis era a deusa mãe que carregava no colo a criança solar, prezado telespectador. E agora, entre os celtas nós temos três figuras. Era Teutates, Taranis e Isus. Exatamente este nome evoluiu. Teutates mais tarde passou a ser chamado de Belenos. Você sabe o que significa Belenos, prezados telespectadores? No dicionário de mitologia, a Cultrix Mecte de Spaldi, dicionário mitológico ocidental e oriental, nos fala que Belenos significa brilhantes. Outro nome que existia na língua celta para Nimrod era Apolo. E também era conhecido com outros nomes, por exemplo, Bright, Enem, Taranis, Teutanes, Teutates, Dagda. Este nome depois evoluiu. O nome, por exemplo, Isus, depois passou a ser chamado, no meio celta, no meio romano, de Esus. These attributes of Horus, whether original or not, seem to permeate many cultures of the world, for many other gods are found to have the same general mythological structure. Attis of Phrygia, born of the Virgin Nana on December 25th, crucified, placed in a tomb, and after 3 days was resurrected. Krishna of India, born of the Virgin Devaki, with a star in the east signaling his coming. He performed miracles with his disciples, and upon his death was resurrected. Dionysius of Greece, born of a virgin on December 25th, was a traveling teacher who performed miracles such as turning water into wine. He was referred to as the King of Kings, God's only begotten Son, the Alpha and Omega, and many others. And upon his death he was resurrected. Mithra of Persia, born of a virgin on December 25th, he had 12 disciples and performed miracles, and upon his death was buried for 3 days and thus resurrected. He was also referred to as the Truth, the Light, and many others. Interestingly, the sacred day of worship of Mithra was Sunday. The fact of the matter is, there are numerous saviors from different periods from all over the world which subscribe to these general characteristics. The question remains, why these attributes? Why the virgin birth on December 25th? Why dead for 3 days in the inevitable resurrection? Why 12 disciples or followers? To find out, let's examine the most recent of the solar messiahs. Jesus Christ was born of the Virgin Mary on December 25th in Bethlehem. His birth was announced by a star in the east, which 3 kings or magi followed to locate and adorn the new Savior. He was a child teacher at 12, and at the age of 30 he was baptized by John the Baptist, and thus began his ministry. Jesus had 12 disciples, which he traveled about with, performing miracles such as healing the sick, walking on water, raising the dead. He was also known as the King of Kings, the Son of God, the Light of the World, the Alpha and Omega, the Lamb of God, and many, many others. After being betrayed by his disciple Judas and sold for 30 pieces of silver, he was crucified, placed in a tomb, and after 3 days was resurrected and ascended into heaven. First of all, the birth sequence is completely astrological. The star in the east is Sirius, the brightest star in the night sky, which, on December 24th, aligns with the 3 brightest stars in Orion's belt. These 3 bright stars in Orion's belt are called today what they were called in ancient times, the 3 kings. And the 3 kings and the brightest star, Sirius, all point to the place of the sunrise on December 25th. This is why the 3 kings follow the star in the east, in order to locate the sunrise, the birth of the sun. E logo depois, gradativamente, mais tarde, já no latim, já o seu nome chamava-se Iesus. Krishna, por exemplo, Krishna, desta palavra, significava brilhante, iluminado, cristal. Daí surtam raios solares.
aonde o sol brilha. Por isso que nós temos a expressão até hoje comum em nossa língua portuguesa, crista de galo. Olha bem na estátua da Liberdade, os raios do sol. Veja os raios solares. Tudo tem que ver com a adoração. E então nós temos os deuses, as línguas. Quando eles se dividiram, eles levaram a história do Deus solar. Eles levaram exatamente toda esta situação. O Natal, por exemplo, é comemorado no mundo inteiro. Os nascimentos desses deuses, as suas noites de Natal, a troca de presente, tudo tem a ver com a instituição daquela mulher. Aquela mulher em Babel instituiu, antes deles se difundir a língua, se confundir a língua, instituiu as festas de Tammuz. Bem, prezados ouvintes, nós temos aqui algumas festas. As festas instituídas por esta mulher. A partir daqui, prezados ouvintes, nós entendemos como foi implantado as bases, como aquela mulher, aquela família, implantou a base no qual todas as religiões foram fundamentadas. Eu quero chamar a atenção aqui a você, uma pequena coisa, prezado telespectador. Uma coisa interessante que eu gostaria de partilhar com vocês é a questão de olhar para o pano de fundo de onde todas as religiões vieram. Uma coisa engraçada é que a religião de Babel, ela deu origem a todas as religiões do mundo. E só existem duas religiões mundialmente falando. A primeira religião é a religião que adora ao Eterno. E a segunda religião é a religião que adora a esta mulher. A religião de Babel. E em português mais claro, a religião de Babilônia. Eu quero chamar a atenção, querido telespectador, que se você não faz parte da religião de Babilônia, você faz parte da religião do Eterno. E vice-versa. Se você não faz parte da religião do Eterno, você faz parte da religião de Babilônia. Não existe aqui meio termo. Por exemplo, em grego, até hoje, o nome de Nimrod, eles em grego chamava de Zeus, que depois tornou-se Zeus, que na terceira declinação do genitivo, ele passou a ser chamado Deus, o dia. Por isso que teologia significa estudo de Deus. Theo era a figura de Nimrod na língua grega. A mãe, por exemplo, Reia, era a figura de Samiramis na língua grega. E Hércules era a figura de Tammuz na língua grega. Nós agora temos uma ideia de como cada deidade começou a ser adorado em cada nação, em cada país. A Bíblia, a palavra de Elohim, já mostrava a adoração dessas três figuras. Por exemplo, nós temos aqui em Emiarro, eu vou ler para vocês, Emiarro 7, versículo 18. Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha, para fazerem bolos à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Veja, prezados telespectadores, que a adoração à deusa mãe já existia. E o Eterno constantemente lutava, prezado telespectador, para que esta adoração não acontecesse. Adoração à Rainha dos Céus, a deusa solar, Samiramis. E, por incrível que pareça, em Jeremias 10, versículo 9, nos diz como esta mulher se vestia. A Bíblia diz: trazem prata estendida de Tarsis, e ouro de Ufaz, trabalho do artífice e das mãos do fundidor. Fazem suas vestes de azul celeste e púrpura, obra de sábios são todas eles. As vestes de Samiramis, ela escolheu exatamente o azul.
A Satã sempre procura, prezados telespectadores, imitar o eterno. A imitação era tão forte, que existia na Páscoa uma festa. E esta festa, querido, era uma festa terrível, forte. Era o período em que Thamus morria e ressuscitava. E você sabe quando é que foi que Thamus morreu? Exatamente numa sexta-feira. Você sabe, prezado telespectador, como foi que a mitologia está nos livros? Isso, prezados ouvintes, está na história. Você sabe como foi que Thamus morreu? Ele morreu crucificado numa cruz. E você sabe que dia Thamus ressuscitou? Thamus ressuscitou em um domingo. Thamus ressuscita então no domingo, conhecido como o Domingo de Ramos. Neste período, então, acontece a procissão, onde a mãe se encontra naquele dia com o filho. Na sexta-feira, era o dia em que havia uma comoção geral das várias aldeias, em que falavam agora outras línguas, que saíram lá de Babel. Essas pessoas que saíram lá de Babilônia, que agora estava na Grécia, que agora estava na Índia, que agora estava no Japão, que agora estava entre os celtas, que agora estava entre os fenícios, eles começaram a adorar a rainha dos céus, e a procissão era feita com tal beleza, aonde o filho se encontrava com a mãe. E na procissão, então, as mulheres na frente choravam. E na cruz de Thamus era colocado rosas de Sharon, em hebraico. Rosas vermelhas era colocada na cruz, era enxertada na cruz. Era tão bonito esta adoração, esta festa de Páscoa. Era tão belo, atraía tanta gente entre as deidades várias que faziam, entre as várias aldeias que faziam essa festa. Depois, muito antes do Messias vir ao mundo, que o Eterno, indignado com essa adoração ao sol, chamou a atenção de um profeta chamado de Ezequiel, e disse: filho do homem, tu não vês o que meu povo está fazendo? A beleza da festa, prezado telespectador, era tão grande neste período, que o povo de Israel, o povo santo, que foi escolhido para ser uma nação santa, as mulheres, os homens começaram a se envolver naquela adoração, e começaram a imitar, e as israelitas começaram a chorar. Foi por isso que este termo hebraico é muito conhecido, Thamus, e começou a chorar a Thamus. Até hoje nós temos a Sexta-feira da Paixão, ou a Paixão de Thamus. O Eterno então falou com seu profeta, no capítulo 8, no versículo 14 do livro de Ezequiel. Vejamos o que diz: e levou-me para o átrio interior da casa do Eterno, do Senhor. E eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, da Beit Hamikdash. É incrível. E eles adoravam o quê? O que está escrito aí na tua Bíblia? Eles adoravam o sol, prezados ouvintes, virados para o Oriente. Até os anciãos de Israel estavam imitando as nações pagãs. A adoração ao sol era forte, era terrível. A adoração ao sol era muito forte. Mas no versículo 14, a Bíblia nos diz: e levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por quem, prezado telespectador? Chorando por Thamus. Eis que Thamus, ele era adorado.
Um dos nomes que Baal-zebul se apresenta diante da Bíblia é a primeira vez que nós conhecemos quem é Baal. A expressão Baal, prezado telespectador, não significa o nome de nenhum deus. A palavra Baal em hebraico significa marido, dono da casa. Você pode chamar Baal tanto o eterno, quanto tanto qualquer pessoa, ou quanto tanto o próprio Hassatã. Por exemplo, ele se apresenta com o nome de Baal-zebul, exatamente o deus das moscas, que ele também é apresentado como boi, como Apis. Ali no deserto, quando o povo de Israel se apostataram, nós temos a figura de Tamus, mas também temos a figura de Nimrod, que era chamado de Baal-zebul, o deus das moscas. A figura então no Egito do boi, a figura de Apis, era uma figura muito adorada ali no Egito. E foi ali no Egito que pela primeira vez a palavra Deus, se você por acaso fizer uma busca arqueológica, histórica do termo Deus, ele nasceu, você vai ver a palavra Deus pela primeira vez, exatamente os termos como D-E-U-S. A etimologia de onde ele veio, você vai ver dentro do Egito. Veio quando o próprio faraó existia dentro do Egito, quando o próprio faraó colocou o nome de Yosef, o filho de Jacob, e colocou o nome dele de Zefs-Nut, que é Nut, era exatamente a esposa de Zefs. Zefs-Nut perneia, exatamente a expressão Zefs, que deu origem à palavra Zeus, e que até hoje na Grécia se fala Zeus. Depois passou para as declinações, no nominativo, no dativo, no acusativo. Por exemplo, no genitivo, a expressão Zeus passa a ser, na terceira declinação, de dia. Por isso que nós temos o termo português dia, luz do sol. Daí veio a palavra Deus. Porque no primeiro século da era judaica, messiânica, prezados telespectadores, não havia cristianismo. O cristianismo só veio existir, prezados ouvintes, somente no Concílio de Niceia, quando Constantino passou a existir no ano 312 e foi oficializado no ano do Concílio de Niceia, no ano 325. Lá em Atos 11:26, quando os primeiros discípulos foram chamados de cristãos. É mentira! Não existia cristianismo nesta época. Estão mentindo para vocês. O cristianismo só existiu a partir do ano 325. A partir do ano 312 ele começou a nascer. Em 325 ele oficializou-se no Concílio de Niceia. Mas ali, na cidade de Iávine, as aldeias, os galileus, exatamente os nomes deles eram Yehudim, Natsiri. E naquele período, prezados telespectadores, exatamente o que aconteceu foi: eles organizaram uma yeshiva. Para quem não sabe quem é yeshiva, yeshiva significa uma escola dos profetas. E reuniram papéis semi-destruídos da yeshiva. E então, os historiadores críticos daquela época disseram: se nós temos que esculhambar com o homem, se nós temos que fazer com que a memória dele seja destruída, nós precisamos então chamar o nome dele outro nome. O nome dele não vai ser mais Yeshua, mas o nome dele vai ser de agora em diante Yeshu. E a partir daí em diante, prezado telespectador, o nome verdadeiro do Salvador, Yeshua, passou a ser chamado Yeshu, que significa uma maneira de mangar, uma maneira de falar mal do Salvador, em dizer: você não é o Salvador, você é um Salvador falso, você é o Messias cego. Então este termo pejorativo começou a crescer e começou a ser transmitido gradativamente e passado adiante, até chegar o período de Roma. Quando chegou o período de Diocleciano, Diocleciano tenta apagar tudo que era de Yeshua.
E ele começa na queima dos livros hebraico e aramaico. Tudo que era hebraico, tudo que era aramaico, prezado telespectador, para que as pessoas não tivessem provas, para que eles pudessem... Satanás estava querendo assertivamente fazer com que as pessoas acreditassem que os apóstolos escreveram em grego, e para isso eles precisavam apagar uma história. Diocleciano, no ano 303 ao ano 313, ele começou a destruir tudo que era hebraico e aramaico, e isso continuou depois que Constantino, na Ponte Milva, estava ali a ganhar ou a perder aquela batalha. Quando ele teve aquela visão da noite, ele avançou em nome da cruz. A cruz, prezados ouvintes, e até hoje nós temos a letra Tau, exatamente a letra Tau, ou a letra latina. Desta letra vem a letra Thamus, porque Thamus morreu em uma cruz, com rosas vermelhas ela colocado. E esta adoração era muito antes do Mashiach e Yeshua vir ao mundo, prezados telespectadores. Então Constantino, naquele período, automaticamente começou a criar nova religião. Ele pegou os Yahudim Natsiri naquele período, e ao pegar os Yahudim Natsiri, ele fez o casamento com os mitraicos, com Mitra, o deus solar. Neste período, Mitra, a deidade pagã do sol, Mitra passa a entrar na história, e a miscigenação de Mitra, de Zeus, de Deus, esta miscigenação, este casamento, este ecumenismo é chamado de cristianismo. E tudo que era daquela mulher, tudo, prezados ouvintes, as festas, o Natal, o Carnaval, o domingo, a Páscoa, o São João, as festas aos santos, as datas a cada deuses solares, até mesmo o nome Deus começou a entrar dentro das sagradas escrituras. Veja, prezado telespectador, que a Bíblia nos diz em Apocalipse 17, versículo 1, a todas as nações deu a beber do vinho da sua prostituição. Eu posso perguntar a você, prezado telespectador, que está me assistindo aí, quem foi que escapou do vinho dela? Quem foi que escapou? Ninguém, nem os judeus escaparam. Até hoje, dentro das sinagogas, os judeus ortodoxos ainda pronunciam a palavra Deus, que é o nome de uma deidade pagã, solar, introduzido pelos padres dentro das sagradas escrituras, exatamente a pedido de Damaso. O Papa, na época, mandou Jerônimo a fazer uma nova tradução no ano 387, e eles fez o que realmente lhe agradava, ou seja, agradou a plebe, agradou ao clero, agradou a todos. Então, o próprio Jerônimo, em seu livro, Jerônimo, tradutor da Bíblia, ele diz: eu quero pegar a mitologia pagã e fazer agradar, servir o paganismo ao cristianismo que doravante, que agora começa a se desenvolver. A partir daqui, prezados ouvintes, vocês têm uma ideia de como estas mudanças, as festas solares, todas estas festas foram substituídas pelas festas, então, do Eterno de Israel. O paganismo estava crescendo, e agora estava completo. Tudo estava pronto, prezados ouvintes. E dentro deste cenário, é que agora nós queremos chamar duas personagens aqui, que está aqui diante de nós. Nós queremos fazer uma entrevista aqui com Jesus, e queremos fazer aqui uma entrevista com Yeshua. Nós queremos então chamar a Jesus aqui em nosso auditório. Também, prezados telespectadores, nós queremos chamar uma outra pessoa, uma outra figura. Nós queremos chamar Yeshua, e nós queremos apresentar a vocês uma figura
também milenar. Yeshua de um lado, e nós também queremos apresentar a Jesus. Nós queremos então apresentar Yeshua e dizer para ele que obrigado, Yeshua, por me fazer vestir este talite. Obrigado, Yeshua, por me fazer vestir esta roupa, que significa os teus mandamentos, os teus estatutos e os teus juízos. Agora nós queremos fazer uma entrevista. E eu tenho algumas perguntas. Eu tenho um papel que eu escrevi algumas perguntas. E eu vou pegar este papel. E eu gostaria de fazer algumas perguntas. Após a exposição do que vocês acabaram de ouvir, queridos telespectadores, eu quero dizer para todos vocês que estão me ouvindo, que não há outro nome dentre os homens pelo qual devamos ser salvos. No livro do Atos dos Apóstolos, exatamente no capítulo 4, versículo 12, a palavra do Eterno nos diz que nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe outro nome. Agora olho para Jesus e olho e digo para Jesus que existe uma diferença entre você, Jesus, e existe uma diferença entre você e Yeshua. E eu gostaria de olhar para Jesus e dizer para você, Jesus, qual a diferença entre você, Jesus, e entre você e Yeshua. Primeira coisa que eu gostaria de falar, meus queridos telespectadores, é dizer para Jesus: Jesus, você existiu? A pergunta que eu faço a você é: Jesus, você existiu? Sim, Jesus existiu. Você existiu, Jesus. E você, Yeshua? Você existiu, Yeshua? Sim, você existiu, Yeshua. A primeira pergunta eu quero fazer para Jesus: aonde você nasceu, Jesus? Em que lugar você nasceu, Jesus? Jesus nasceu numa terra chamada Terra de Shinar, que hoje é o Iraque. Aquela região foi onde desenvolveu, prezados telespectadores, toda a vida daquela criança chamada Jesus. Ali com seus pais, Nimrod, Tamus e Samiramis, você, Jesus, cresceu naquela aldeia, na terra de Babel. Os seus tios, como Shem, Ram, Yafet e outros, exatamente o teu pai Nimrod, os sacerdotes, todos foram contemporâneos daquela época da sua infância, que percebeu o seu desenvolvimento, a sua adolescência, até se tornar homem. Agora olho para Yeshua. Yeshua, aonde você nasceu? Yeshua, você nasceu em Bethlehem, que significa Beit, casa, Lehem, pão, em casa do pão. Você não nasceu em Belém, Yeshua.
Você nasceu em Beit-Lehem, bem próximo a Jerusalém. Você então cresceu entre seus pais, Yosef, Miriam, e cresceu naquela região próximo a Galileia, a Yehudá, e também em toda a região de Israel. Jesus, a região que você nasceu hoje se chama Iraque. Yeshua, a região que você nasceu hoje se chama Yeshua, Israel. Esta é a região onde você viveu. E eu quero dizer para você, Yeshua, que a sua região voltou a florescer de novo. A segunda pergunta que eu quero fazer para Jesus e para Yeshua. Jesus, quando você nasceu numa manjedoura. Exatamente quando você nasceu, Jesus, você nasceu numa manjedoura em um dia. O dia que você nasceu, Jesus, então ali não tinha lugar na estalagem para você. E quando você nasceu, ali estavam os animais e muitas outras figuras interessantes da mitologia pagã. É impressionante. Um dos animais que estava presente era o boi, que era o símbolo de Apis, que significa também a palavra Zeus. É impressionante. Lá na manjedoura veio uma criança, a criança solar, a criança do sol, a criança cujo nascimento iria iluminar todo o mundo, romano, celta, pagão, gregos, troianos, fenícios. Toda a região do planeta Terra seria iluminado com a tua luz, seria iluminado com tua estrela, pois o teu nascimento, Jesus, numa manjedoura, trouxe esta mensagem através de seus pais, Nimrod e Samiramis. Yeshua, você não nasceu numa manjedoura, Yeshua. Você não nasceu numa manjedoura, Yeshua. A palavra hebraica exatamente é a palavra sukkah. Pegaram esta palavra nas escrituras sagradas, Yeshua, e eles apagaram a palavra sukkah do termo hebraico e colocaram Yeshua manjedoura. Mas descobrimos, Yeshua, você não nasceu numa manjedoura, você nasceu numa sukkah, numa cabana. O período do seu nascimento, Yeshua, foi o período da festa das cabanas. Miriam e Yosef, eles fizeram uma cabana, e então era o período em que o povo de Israel habitava em cabanas por 7 dias. Era uma festa instituída pelo Eterno, era uma festa da alegria, era uma festa em que as pessoas se reuniam para significar a presença de Elohim conosco. E Yeshua, por isso que o teu nome também é chamado de Immanuel. A expressão Ima em hebraico significa mãe. Elohim é nossa mãe, é um símbolo, é um significado espiritual nos 4 níveis de Yeshua. O significado que traz este texto tem um significado no nível Peshá, simples, Remes, parábolas, Drash, pesquise, profecias, e Sod, o oculto. Exatamente, prezado Yeshua, querido Yeshua, o seu nascimento exatamente trazia esperança, alegria. E na hora que você nasceu, Yeshua, 3 reis sábios vieram a trazer presentes e passaram por Jerusalém, porque viu seu sinal. Eles viram seu sinal e eles foram, Yeshua, trazer, eles eram os estudantes das profecias. Eles estudavam Yeshayahu, Yeshua. Eles estudavam os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, e percebeu, Yeshua, que você iria nascer exatamente naquele período, que seu sinal estava ali visível. Mas você, Jesus,
Você também teve o seu sinal, Jesus. O seu sinal foi uma estrela, Jesus. Porque a estrela, Jesus, é o símbolo do sol. É o símbolo da adoração solar, Jesus. E quando você nasceu, Jesus, veio 3 reis magos, Jesus, trazer presentes também para você, Jesus. É impressionante como aqueles reis magos, Jesus, adoraram, presenciaram e reverenciaram o teu nascimento. E a tua mãe, Yeshua? A tua mãe se chamava Miriam. A tua mãe, Yeshua, era uma mulher que recebeu de um Melahim a visita. E ele já tinha premeditado o teu nome. O teu nome, Yeshua, ele não foi dado pelos homens, ele foi dado pelo Eterno. O Melahim então aproximou-se de Miriam e disse: e tu terás um filho, e chamarás o nome deste filho Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus, a tua mãe chamava-se na língua celta, chamava-se Teutates. E numa língua maia, e em outras línguas chamava-se Maiar. Na língua japonesa, a tua mãe chamava-se Maria, Jesus. E quando tu nasceu, Jesus, a tua mãe colocou você em volta dos seus braços e trouxe você, Jesus, para todo o povo, para reconhecer a esperança dos romanos e do mundo pagão. Seria o Salvador Jesus, que foi apresentado por Maria. Agora eu quero apresentar a quarta pergunta. Vamos fazer para Yeshua, a quarta e a quinta pergunta. Yeshua, você nasceu exatamente em outubro, Yeshua. E nesta festa que você nasceu, Yeshua, foi uma festa que se cumpriu a profecia, quando Elohim desceu até nós em forma humana. Elohim se fez carne em Merra e habitou entre nós. Jesus, você é a reencarnação de Nimrod, e o símbolo da sua presença é exatamente a árvore de pinheiro. Eis porque, Jesus, o teu símbolo é a pirâmide. O teu símbolo significa adoração ao sol. É por isso, Jesus, que nas noites de dia 25 de dezembro, Jesus, quando tu nasceste, coloca-se uma estrela em cima. Interessante, Jesus, eu me lembro, Jesus, das bolinhas, aquelas bolinhas que enfeitam a tua árvore, Jesus, de pinheiro com ouro. Depois, Jesus, foi substituída pelas cabeças dos recém-nascidos, Jesus. Sim, Jesus, depois foi substituída pelas cabeças dos recém-nascidos. É interessante o teu nascimento no dia 25 de dezembro, Jesus. Quero agora falar com Yeshua. Yeshua, o teu pai, tu és o filho de Elohim. Elohim, ele se fez carne. Elohim desceu e habitou entre nós. O Merra do Eterno, na Torá, no capítulo 5, exatamente no capítulo 5 de Bereshit, em Gênesis, fala do teu nascimento na Torá e do propósito da tua vida e da tua vinda aqui neste mundo, Yeshua. Tu viria neste mundo com o propósito de morrer pelo pecado do homem, e o teu propósito
durante a tua vida seria de levar o homem de volta a guardar a Torá. Tu era o próprio Elohim em uma forma humana, emanente, que habitou com o homem. O Eterno de Israel desceu a um ponto tão baixo para poder trazer o homem a um ponto tão alto, que é levá-los para o Shammai. Este foi o propósito da tua vida, Yeshua, e do teu nascimento. Mas tu, Jesus, tu és o Filho de Deus, Jesus. Tu não é filho de Elohim, Jesus, porque Deus é uma expressão vinda de Babel, uma cidade no qual a tua mãe e o teu pai, Jesus, morava perto de Acade. Tu te lembras, Jesus, que quando tu era pequeno, brincando naquelas ruas de Cauné, naquelas ruas de Acade, aonde hoje é o Iraque? Jesus, Deus aparece na Bíblia, Jesus, quando Yosef é colocado pelo faraó, aquele nome Zefs Nuts. Pela primeira vez eu ouço o nome de teu pai, a palavra Deus, que em hebraico significa brilhante. Deus, que em hebraico significa Nihod. Então, Jesus, tu és a reencarnação de Deus, de Nihod.
Nós temos aqui o livro